Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Pessoal, queremos já nos desculpar pelo atraso dessa lição, devido a algumas correrias, tanto da minha parte quanto do Rafael, nos ficou impossibilitado de filmar na semana passada. Mas para não deixar o nosso canal a desejar, nós estamos aqui um pouco atrasados de fazer uma breve síntese sobre a lição de número 12, que foi a lição do domingo passado, tá? Certo que vai ser bênção para a sua vida, então não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar, compartilhe na sua rede social, no seu grupo de igreja, tá? Para que vidas e mais vidas sejam edificadas. Agradecendo também a todos os nossos inscritos, todos vocês que têm cooperado conosco, vocês são bênçãos em nossas vidas. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, como Marca da Paz, onde você encontra uma roupa de qualidade, roupa de crente, com preço acessível. Temos ali recepções, que fica ali próximo ao Corpo de Bombeiros, onde você tem um ambiente climatizado, agradável para fazer o seu evento. Pinheiros Tecnologia também nos apoiando nesse projeto, onde você encontra seu suprimento de informática, etc. Passe na Pinheiros Tecnologia também para ser abençoado. Avalanche, aqui na Praça do Carnaúba, no Icuí, onde você encontra um lanche agradável, um bom atendimento e tal. Não deixe de visitar o Avalanche. Quero também agradecer ao Chiquinho Sorvete, que tem sido nosso parceiro nesse projeto, tá? Passe pro Chiquinho Sorvete também e seja abençoado. Fica ali próximo ao Complexo do 8. Queremos também deixar um abraço em especial aqui aos nossos inscritos que têm interagido conosco desde o vídeo passado ou retrasado. Deixando um abraço ao nosso amigo Renato Melo, que tem participado conosco de Belém do Pará, né? Fica o nosso abraço a você, nosso irmão Renato. Nosso irmão Vando Pereira da Costa, que acabou de se inscrever no canal, muito obrigado, irmão, continue nos ajudando. Nosso irmão Joel Rodrigo de Souza, muito obrigado pelo elogio, continue também nos apoiando nesse projeto. Então, esses ficam os nossos abraços para nossos inscritos. Você que também quiser um abraço, pode escrever no comentário, escreva o seu comentário, participe conosco, certo? Pedir também que você no canal EBD Núcleo visite as aulas do Juvenis e também os estudos do Tabernáculo. E o próximo trimestre tem mais novidade para nós. Então, queremos convidar você que vamos entrar um pouco na lição nesse momento. Então, fique conosco. Lição de número 12 com o tema O Governo da Igreja Local. E a lição de hoje vai falar um pouco da lição das cartas do apóstolo Pedro, que vai ser o tema do nosso próximo trimestre. Já estamos em mão com a revista Livre Auxílio, tá? Então, algumas coisas que nós vamos falar nessa lição vai ser de suma importância para o próximo trimestre. Então, fique conosco. O texto do dia que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 23, diz: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A síntese diz: a igreja é o corpo de Cristo e toda a autoridade e poder emanam dele. Perceba que nós estamos falando do governo da igreja e a nossa lição, nossa revista fala sobre cobiça e orgulho. Nas primeiras lições nós falamos a respeito de poder. Nós estamos em uma série de lições que estamos falando a respeito de poder. Então, a igreja do Senhor, ela tem poder, mas esse poder, ele tem início, ele tem dono, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, que transmite, que dá poder à sua igreja. Essa igreja tem nome. Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja é edificada em Cristo. Então, Cristo é o dono, ele que é o mantenedor, e é ele quem organiza e quem toma conta da sua igreja. Nós temos a lição em dois tópicos. No primeiro tópico estaremos analisando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. E no segundo tópico nós vamos analisar a carta de Pedro. Tá? O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 4 ao 10. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Tá? E já entrando na lição, nós temos o primeiro tópico que analisa este texto que nós mencionamos, de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 4. O tema é o poder de julgamento da igreja local. O subtópico, Paulo propõe um modelo de conciliação de conflitos para a igreja local. Perceba que esta igreja, cujo Cristo é o dono dela, ele deu poder, é isso que a nossa síntese falou. Cristo, ele deu poder a essa igreja, e esse poder ele tem que estar em organização, ele tem que estar organizado.
E o que nós vemos nesse texto, que é o capítulo 6 de 1 aos Coríntios, é Paulo trazendo algumas ordenanças, alguns conselhos, alguns ajustes. E o primeiro subtópico, ele fala, a primeira epístola aos Coríntios apresenta uma série de conflitos, como por exemplo, a divisões e dissensões e imoralidade. Se você for ver em 1 Coríntios, você vai ver que Paulo tem que consertar diversas coisas, pecado sexual, a ceia sendo errado, os dons exageradamente e muitos exageros. Então Paulo tem que trazer essa mensagem de correção para a igreja. A igreja tem que ser corrigida. Vamos abrir um parênteses aqui. Como é que a igreja é corrigida? É pelo ensino da palavra. Temos que ter o ensino da palavra. Então você que é aluno da EBD, continue participando, que assim você está sendo corrigido para melhor servir ao Senhor. E ainda nisto, nessa série de correção, de disciplina, Paulo destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior, pois ela julgará o mundo. Muitas igrejas elas têm acontecido diversas bagunças porque não têm usado a sua autoridade de julgamento. E diga-se de passagem, a gente quer abrir um parênteses aqui, aquele famoso não julgueis que existe no nosso meio, que se encontra lá em Mateus capítulo 7, não julgueis, isso está abrindo espaço para muitas coisas erradas no nosso meio. Mas a igreja ela tem autoridade constituída por Deus para julgar, então corrija. Em destaque do terceiro subtópico, que dos versículos 7 a 11, que diz: o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. É interessante que se havia conflitos e disputas a serem levados a julgamento, era porque alguns membros continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. No entanto, Paulo afirma que tanto os que causavam danos como os que haviam sido lesados estavam errados. Então, tinha que ter uma palavra de ordem para que esses danos, que esses conflitos fossem sanados. Então, o que Paulo diz é que uma nova vida ela é começada em Cristo Jesus, e as antigas práticas têm que ser desprezadas, têm que ser esquecidas. Elas não podem ser trazidas para dentro da igreja. Então a exortação de Paulo aqui nos versículos 7 a 11, ele dá ênfase aqui, a nova natureza. Ele diz: alguns de vocês eram assim, no versículo 11, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, uma nova vida, uma nova identidade requer uma nova postura, para que não precisamos de tanto julgamento, de tanta correção. Então, precisamos viver uma vida nova diante de Cristo Jesus para que evitar muitos transtornos. O subtópico 2. O subtópico 2, em rápidas palavras, estamos falando agora da epístola que Pedro escreve. E a gente começa essa fala falando os destinatários. Quem eram destinatários? No versículo 1 diz: eram os estrangeiros dispersos nas províncias da Ásia Romana, pessoas marginalizadas, e a maioria era estrangeira. As pessoas de baixa, pessoas pobres, estrangeiras, e que estavam ali em desprezo, esquecimento. Então Pedro ele vem dar voz àquelas pessoas, como eu já falei, que nós vamos estudar mais a respeito das cartas de Pedro. E uma das mensagens é a respeito do sofrimento, que aquelas pessoas elas iriam padecer. E é interessante porque Pedro ele acaba trazendo um novo significado para esse sofrimento, que é o valor, aquilo que é gerado em nós, que é a glória de Deus. Aquela comunidade era muito pobre, e como menciona Natalino das Neves aqui, como se não bastasse a condição social da comunidade cristã nestas regiões, eles sofriam perseguições dos romanos, consideravam os cristãos como desprezíveis, supersticiosos, pervertor da moral e da ordem romana. Então o subtópico 12 ele fala a respeito do sofrimento imposto pelo poder imperial como tema principal da epístola. Nós já falamos. Paulo ele vai falar a respeito desse sofrimento, e o interessante é que ele vai encontrar algo bom neste sofrimento. Ele vai motivar aquelas pessoas a sofrerem pela causa do Evangelho. Então, eu destaco o versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Então, Paulo ele vai encontrar um novo motivo para esse sofrimento, um novo valor para esse sofrimento.
diga-se de passagem, foi isso que os historiadores apontam que esse foi um dos motivos que fez com que Roma fosse destruída, porque aquelas pessoas que estavam sofrendo encontraram um novo valor nisso. E o terceiro ponto é a advertência contra o abuso do poder. Os cristãos que eram oprimidos pelo poder dominante da época viam na comunidade cristã um lugar em que podiam viver em família e amparados mutuamente. E isso sempre acontece. A igreja ela acaba sendo um refúgio para pessoas que sofrem em casa, que sofrem nos casamentos, que não têm uma vida familiar boa em casa, e elas acabam encontrando isso na presença do Senhor. Então a igreja não pode perder isso. Então, pelo fato dessas pessoas se chegarem à igreja, Pedro ele começa a dizer que esses líderes, esses pastores deveriam ter essa mentalidade de acolhimento, de cuidado, de amor, de carinho pelo próximo. Então, esta é a ideia de Pedro em motivar esses pastores, que está aqui numa das nossas leituras. O versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, sejamos essas pessoas acolhedoras, líderes que amam, líderes que ajudam, que aconselham, pois pessoas difíceis todos os dias entram na igreja e elas precisam de mim e de você para que elas encontrem o verdadeiro amor de Deus dentro dos seus corações e através das nossas vidas. Somos os instrumentos de amor de Deus. Então, essa é a nossa reflexão desse momento a respeito da influência do mundo dentro da igreja de Coríntio e da fuga das pessoas que fugiam de uma realidade cruel para encontrar apoio na igreja. Então sejamos essas pessoas, tá? Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, IBD Núcleo priorizando a palavra.